Já que o Dávila mencionou essas falas do presidente da República, ele disse que Donald Trump não quer conversa com o Brasil para negociar essa tarifa de 50%. O presidente afirmou que se o republicano quisesse, teria ligado para ele. Lula disse que o Brasil está acostumado a negociar e já havia feito 10 reuniões com os Estados Unidos. Ele lembrou que o país enviou uma carta sobre as tarifas no dia 16 de maio, mas que ela não foi respondida. O presidente também voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro fugiu como um rato e que ele deveria pagar, é isso mesmo? Ele falou isso? Que ele deveria pagar pelas cacas que ele fez, para não dizer exatamente a palavra que foi proferida pelo presidente da República. Começar essa com o Cristiano Beraldo, mais um discurso inflamado, repleto de frases de efeito, Cristiano Beraldo, dizendo que Trump não quer conversar com o Brasil e dizendo que, inclusive, os Estados Unidos não responderam a uma carta que foi enviada pelo Brasil no dia 16 de maio. Ainda estão aguardando resposta daquela carta. Na época, a taxa anunciada foi de 10%, Beraldo. Bastante coisa aconteceu de lá para cá, né? Renato, eu não sei se eu sou, enfim, bobo ou se tem alguma outra coisa acontecendo, porque o Brasil escreveu uma carta no dia 16 de maio, o Brasil recebeu uma carta, o presidente da República recebeu uma carta no dia 9 de julho. Eu não entendo o discurso dizendo que não houve resposta à carta. Houve, dia 9 de julho, a carta estava respondida. De 10%, a resposta dos Estados Unidos é que passará para 50%. Por quê? Porque a conduta do Brasil, ao longo deste tempo, entre a escrita de uma carta fofinha, sinalizando uma conversa madura, até a resposta do governo americano, que veio em 9 de julho, o governo brasileiro demonstrou que ele realmente é. Reforçando o discurso de que era preciso criar uma moeda para enfraquecer o dólar, reforçando o discurso de que o Hamas e as coisas que aconteceram contra Israel era culpa de Israel, que o genocida dessa história é Israel, que o Irã é bem-vindo nos BRICS, que a Rússia vai continuar sendo parceiro preferencial do Brasil para abastecer o Brasil de óleo diesel, fertilizantes, etc. Então, o Brasil, com a sua postura no mercado, no cenário internacional, deu aos Estados Unidos os subsídios necessários para tomar a decisão que tomou. É tão simples quanto isso. E aí, qual é a reação do presidente brasileiro? Choramingo, palavrão, e um discurso que não tem nenhum amparo na realidade. Então, não há seriedade no trato de um assunto que impacta empresas, que impacta milhares de empregos, que impacta a economia de um estado. Eu dei vários estados, mas, sobretudo, do estado tão importante para a economia brasileira, que é São Paulo. Com absolutamente nenhum demérito aos demais, mas São Paulo é o principal estado da economia brasileira e é o mais afetado. Isso, por si só, já deveria ser um sinal de alerta. Alerta que chegou a hora da maturidade, chegou a hora de levar a sério determinados assuntos. Mas nem isso. O Estado, que é o Estado do presidente da República, o Estado que é o Estado do ministro da Fazenda, o Estado que é o Estado do vice-presidente da República, é o mais afetado, eles dão de ombros e seguem nessa espiral maluca de querer usar esse assunto tão sério como um ativo político que eles estão conquistando. Aliás, vi postagens de que agora a bandeira, a camisa brasileira, a camisa verde e amarela, a camisa da seleção pode voltar a ser utilizada pela esquerda brasileira. Quer dizer, são os bobocas. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Um forte abraço aos taxistas e motoristas de aplicativo aqui em São Paulo. Eles sintonizam 100,9, ficam sempre atentos
aos comentários dos nossos analistas. Agora, Koba, essa situação que envolve as falas do presidente, os discursos inflamados, as críticas aos Estados Unidos e a Donald Trump. Um estrategista diria, bom, tudo que ele não deve é falar essas coisas nesse momento. Só que você fez uma ponderação muito importante sobre eleições 2026. Você acha que todas essas falas do atual presidente estão conectadas a uma campanha que ele já começou? O Dávila disse, bom, não desceu do palanque até agora. Você acha que é por aí? Tem um viés eleitoral, tem cara de campanha eleitoral? Você acha que isso justifica esse posicionamento, essa postura do presidente da República? Porque, assim, parece que não tem sensibilidade de entender que não deveria fazer isso nesse momento, né? Do meu ponto de vista, tem tudo a ver com eleições 2026. É claro que o presidente Lula, ao longo, principalmente desse Lula 3, falou muitas vezes de improviso e gerou efeitos dos mais diversos negativos, inclusive principalmente nas relações internacionais. Mas nesse discurso inflamado, com palavrão, com acusações, eu acho que isso está muito bem pensado. Faz sentido. O cálculo político é mais pragmático, é mais objetivo. A pergunta que se faz dentro de um gabinete do presidente Lula nesse momento é o seguinte: se tiver aqui os impactos da taxação, vai ter um sofrimento de quanto? Vi alguns analistas aí falando de cerca de 1,7% do PIB. Para um governo que tem um histórico de irresponsabilidade fiscal e de não compromisso com o bem da economia, isso não é nada, não é nada. Tudo bem, se tiver esse impacto, tiver aí os milhares de empregos impactados que nos trouxe aqui o Dávila, os números e tal, de quem será a culpa na visão do povo? Se para ele a resposta for, será a culpa da missão do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro para livrar eles do processo criminal, se esse for o cálculo, faz sentido para o presidente que haja sim a taxação. E por isso é que não há nenhum tipo de primeiro passo de acordo por via do presidente da República. Não estou falando do governo do vice-presidente, por meio do presidente. Porque a gente viu há pouco aí já os planos B, C, D, que na verdade estão se tornando plano A do ministro da Economia, faz sentido ter um sofrimento, atribuir culpa desse sofrimento ao opositor político e mais do que isso, o plus, a cereja do bolo. Quando tiver o sofrimento, vir o governo com um pacote de bondades e ser o salvador da pátria e do mercado. Não duvido, se no dia 1º tiver um grande evento em Brasília com anúncio de uma política pública de garantia dos empregos da indústria do aço, ou uma política pública, um programa com o nome de slogan bem bonito aí pensado pelo Sidônio, de subsídio para o mercado da laranja em São Paulo, como forma de ajudar o setor, de colaborar com o setor contra os intentos de Donald Trump, provocado que foi por Bolsonaro. Não duvido que isso aconteça. Por quê? Porque isso tudo é política, é eleição e 2026 já começou faz tempo. Isso é o que eu acredito e atribuo às razões do presidente Lula para fazer esse discurso tão inflamado, descabido. Não tem outro motivo. Se não for isso, aí é só falta de capacidade cognitiva mesmo. Olha, eu acho essa tese muito factível, viu, Dávila? É muito interessante esse posicionamento e essa leitura feita pelo Koba, porque é preciso refletir sobre uma certa lentidão que não parece normal, né? Não é possível que um país do tamanho do Brasil esteja de braços cruzados ou não consiga avançar em uma negociação como essa. E aí, obviamente, a gente coça a cabeça e se questiona, pera lá, talvez não seja exatamente isso, né? E aí ele traz esse cenário que me parece perfeitamente possível nesse momento, né, Dávila? Não, o Koba tem razão. O problema é que as pessoas têm memória curta também. Então ninguém vai culpar Bolsonaro ou a família Bolsonaro por um emprego e pelo negócio que vai acabar em maio, junho de 26. Esse é o ponto. Então, o ponto é, as pessoas não têm essa conexão. Se tivesse, a gente não estaria votando em populista até hoje, porque você entenderia quem é que causou o problema lá atrás. Então, eu não acho que é esse o problema. As pessoas têm memória curta. Vai chegar lá, eles querem saber assim, o meu emprego está acabando, a inflação está subindo, a taxa de juros está nas alturas e a culpa disso é o governo. Sempre é o governo. Então, o que eu digo? Eles estão barganhando o Twitter de curto prazo, porque vamos ser realistas aqui. Se nós pegarmos o calendário dia 15 e 20 de agosto,
qual é o cenário provável? As taxas de 50% estarão valendo, Bolsonaro teria sido julgado e preso com a decisão da Suprema Corte, está fora do jogo, só que os efeitos nefastos dessa taxação vão perpetuar no tempo. E aí as pessoas até já esqueceram que o Bolsonaro está fora do jogo, preso, não vai poder falar mais nada. E a culpa sempre é do governo pela situação econômica. Aliás, eleição é muito o voto se a minha vida melhorou ou piorou economicamente, se a segurança melhorou ou piorou. E eles sempre culpam o governo, tanto pela boa notícia como pela má notícia. A boa notícia, o governador o governante é reeleito. A má notícia, ele perde o poder. Então, eu vejo esse cálculo estratégico muito mais do ponto de vista do candidato, mas o povo vai julgar o governo pela luz da realidade que nós teremos em outubro de 26. E essa luz para este governo é terrível, porque o máximo que ele pode fazer é começar a despejar dinheiro que nem louco para tentar dar subsídio, segurar as empresas, só que esse despejo de dinheiro agrava a situação financeira, dificulta a capacidade do Brasil renegociar títulos no mercado internacional, aumenta a taxa de juros, pressiona a inflação e tudo isso é desastroso para um governo que busca a reeleição. Acompanha essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui, debate com os nossos comentaristas.